Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Pela, sei lá, qual vez seguida eu vou ser o host sozinho, Gabriel Avi. Muito prazer em estar com vocês mais uma vez. Lembrando sempre que as nossas gravações são realizadas no Blue Space. Então, se vocês têm necessidades de gravação de conteúdo, precisam de um espaço, infraestrutura, querem criar um podcast, conversa com o pessoal. O QR Code está na tela, além do contato na descrição do vídeo. Contata eles, eles têm ali hora a partir de R$450 e atendem vocês com todas as infraestruturas que vocês precisam para tirar o projeto de vocês do papel. O espaço é animal. E, gente, estou aqui hoje com o Leonardo Pires. Léo, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. E a ideia hoje vai ser a gente explorar a sua vida, cara. Eu, obviamente, faço uma lição de casa antes, dou uma estudada no seu perfil, mas a ideia é que na nossa conversa eu consiga extrair o máximo que eu conseguir de conteúdo das experiências de vida que você já passou. Então, pra gente começar, gostaria que você se apresentasse também e que voltasse lá atrás no pequeno Léo. Quando o Léo estava na escola para ir pro futuro dele, o que o Léo queria e se você trilhou aquilo que você tinha planejado. Boa tarde, Gabriel, né? Boa noite, bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast. Obrigado pelo convite. Prazer nosso. Bom, tenho 27 anos, eu sou caiçara, sou de Praia Grande, litoral Legal de São Paulo. demais. Quando eu era pequeno, eu sempre quis deixar um legado, né? Geralmente, quando a gente é criança, a gente gosta de ser jogador de futebol, alguma coisa do tipo. Eu já fui mais pro lado da música, eu queria entrar pro lado da música, eu queria tocar guitarra, então aprendi a tocar guitarra muito cedo, violão. E sempre fiquei com aquilo na cabeça de deixar um legado, de fazer uma história, né? No ensino médio, eu comecei a fazer mecatrônica, que eu sempre gostei de tecnologia, então Eu fiz também, fiz técnico mecatrônico. Ah, que massa, cara. Foi FATEC? Não, eu fiz em Taubaté, na Unital, não sei se você conhece. Conheço. Que pra lá é famosinho. Uhum. Eu perguntei porque eu também participei de alguns movimentos estudantis, então conheci bastante faculdade, bastante universidade e escolas, né? Então eu fiz mecatrônica junto com o médio, né? Foi médio e técnico. Eu nunca gostei de cálculos assim, mas a parte de tecnologia me fascinava, Legal. né? E uma coisa que eu acho um pouco errado ainda pro Brasil é que você pegar um adolescente, uma criança, deixar numa cadeira de madeira ali 4 horas por dia e pegar uma lousa de giz ou de caneta e desenhar ali, gente, isso aqui é uma célula, né? E a criança vai para casa, o adolescente vai para casa, pega um tablet, um celular ali, né? Na minha época era o notebook já, o computador. E ele tem um mundo totalmente interativo ali, né? Então, a escola às vezes acaba não prendendo ali o desenvolvimento da criança, do adolescente, por conta disso, né? E aí eu fui fazer mecatrônica e na escola eu percebi que tinha algumas coisas erradas, né? Da parte de estrutura mesmo. E fazendo amizade com alguns outros amigos, né? Da mecatrônica também, a gente decidiu montar um grêmio estudantil. Foi onde eu tive uma reviravolta, assim, né? Eu comecei a me dedicar mais nos estudos até por conta do grêmio estudantil, né? Legal. Porque, e aí meu amigo foi presidente, o Ergon Kugler, e eu fui vice. E aí, pô, fiquei pensando, tinha 14 anos, né? Pô, como é que um vice-presidente de um grêmio tem nota baixa? Então, comecei a ralar, de estudar, entender, né? Todo ali o conteúdo. E comecei a pegar amor pela educação, né? Eu já gostava de tecnologia também. Depois de eu ter feito mecatrônica, eu vi que, na verdade, não era bem aquilo que eu queria. Eu sabia que eu gostava de tecnologia, mas eu não gostava da parte de cálculo ali, né? Que mecatrônica já é um pouco mais puxado para a parte de engenharia, tudo. Então, eu decidi ir pro lado de marketing, né? E aí eu fui fazer publicidade e propaganda. Me formei em publicidade e propaganda. E aí, nesse vem e vai, eu fiz alguns estágios. Então, eu estagiei pela Lab 822, que foi... Na minha faculdade, ela tinha... ainda tem, né? A rádio e a televisão, chama TV Santa Cecília e Rádio Santa Cecília, lá em Santos. E aí eu estagiei pela faculdade, então eu aprendi a operar câmera, eu aprendi a fazer tudo, né? Então editar vídeo, editar foto, eu aprendi a ser redator, foi um pouco de tudo. Foi bem legal, eu até falo que o meu primeiro patrão foi o Ari Brito, que foi um professor meu da faculdade, que ele que me deu a oportunidade de poder estagiar ali, né, no Lab 822. Uhum. E depois da Lab, eu também tinha um projeto em paralelo, né? Eu ainda sou voluntário de uma ação chamada Ação do Coração, lá de Santos,
que a gente arrecada alimentos e agasalhos e a gente faz uma doação ali depois, todo dia 2 de agosto, a gente entrega toneladas, né? A gente fala que Santos é o primo rico, né, ali da região, então a gente acaba doando não só para Santos, mas também para as outras regiões, como o Vale do Ribeira, São Vicente, Praia Grande, né? Caraca, vocês vão até o Vale do Ribeira? A gente vai até o Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira, geralmente, ele costuma ter bastante enchente, né? Então, vira e mexe, aparece na televisão aí alguns alagamentos, desabamento de morro. É que tem uns rios gigantescos Tem, lá. lá tem bastante, né? E aí, então, a gente acaba fazendo esse trabalho de doação de cesta básica, alimento, tudo. E aí, eu já tinha esse projeto em paralelo que eu era voluntário, né? E dentro da Ação do Coração, o presidente da associação, chamado Alexandre Camilo, ele é professor de Storytelling, então ele dá alguns cursos para as empresas, tudo. E ele falou assim, Léo, eu precisava de alguém aqui na minha produtora para poder estagiar, né? E eu vi que você é engajado com a ONG, nada mais justo de eu trazer quem tá por perto. E aí eu comecei a estagiar não para a ONG, mas sim pro Alexandre, pessoa jurídica, né? Que dá os cursos de Storytelling e tudo. Passando por esse estágio, depois eu entrei para uma loja de carros chamada Adoin Motors, bem no comecinho. Hoje eu até brinco, falo com o Christian, que é o dono, né? Que a Adoin, ela poderia ser uma startup, né? Porque ela entrou com o conceito de ser uma loja de carros dentro de um shopping. Então é a primeira loja de carros dentro de um shopping do Brasil, isso lá em Santos. Então, por exemplo, na praça de alimentação, ele tem um acesso ali ao estacionamento também, né? E aí a pessoa que sai da praça de alimentação, entra no estacionamento, já dá de cara com o showroom, assim. Ele teve um insight animal e eu comecei a estagiar com ele antes dele montar todo o showroom da praça de alimentação. Era numa sala comercial do prédio ali, ele é shopping, sala comercial também, né? E aí eu comecei a estruturar a parte de CRM, né? Então eu comecei a fazer esses atendimentos, tudo. E da Adoin Motors, eu meio que fui comprado o passe, né? Tinha uma outra loja chamada Caristar Premium, e aí eles fizeram uma proposta para mim irrecusável e eu tive que ir, né? E aí já fui como um customer mesmo, mas não mais estágio, né? E aí lá na Caristar de customer eu passei para gerente de vendas depois, então eu comecei a operacionar ali todos os vendedores. Que foi, assim, acho que a época que eu tive um start na minha vida que eu comecei a ganhar bastante dinheiro, assim, né? Porque eu recebia, além do meu salário, eu recebia comissionado das vendas mensais, né? E eles são focados em veículos premium, então era Porsche, BMW, Audi. Então a comissão era bem legal, assim. Boas comissões, imagina. Aí eu comecei a me estruturar em casa, montei um home studio bem legal, então comprei meu primeiro MacBook e tudo. Foi uma passagem da minha vida bem legal. E na Caristar Premium, a gente tinha um projeto em paralelo chamado Move, onde a gente vendia produtos elétricos, né? Então patinete, scooter, tudo que for elétrico, né? A gente vendia Mas ainda para mobilidade, né? Para mobilidade, bicicleta elétrica. Porque litoral é tudo plano, né? Então, deu muito certo esse projeto. E aí eu precisava de alguém para cuidar do marketing. Eu convidei o Diogo. O Diogo é um rapaz que estudou comigo na faculdade. E aí ele entrou como head de marketing na Move. E depois ele acabou saindo da Move. Eu continuei na Caristar Premium. E aí um belo dia ele me ligou. Falou assim, Léo, tem uma vaga aqui na Capri Venture Builder, né? Como executivo comercial. Você não quer entrar? Você tá já aí na parte de vendas, né, de automóveis, no veículos premium, tudo. Eu acho que essa vaga tem a sua cara, tudo. Falei, não, beleza. E aí a gente deu uma reunião com a Laide, né, que é a nossa CEO, e o Rafa, que é o nosso CEO. E aí entrei em outubro do ano passado, inclusive dia 24 agora faz um ano que eu tô na Capri Venture Builder, né? Entrei em outubro e em janeiro já passei a ser head de inovação. Então eu estruturava a parte comercial, ainda estruturo algumas coisas e agora eu estou na parte de inovação também na Capri Venture Builder, né? E aí para quem não sabe, a Capri Venture Builder, a gente fala que nós somos sócios estratégicos, né? Então a gente pega ali as startups e a gente dá algumas mentorias e consultorias para elas, mensais ou semanais. Vai depender muito de cada estado que cada startup tá, né? Se ela tá na parte de ideação, ainda só tem a ideia. Se tá na parte de validação, que já tá validando ali, faturando.
Então, cada startup tem um segmento. A gente dá algumas mentorias, né? São mentorias de marketing, comercial, financeiro, jurídico, assessoria de imprensa. Então, a gente tem toda uma equipe ali, né, por trás, para poder acelerar essas startups e fazer o principal papel que é o que a gente quer fazer no final, que é o exit, né? A venda da startup para um big player, uma grande marca, né? Então esse Todas as startups que vocês eventualmente entram no objetivo futuramente de vendê-las. Nosso principal objetivo é fazer o exit. Tá. Né? Então a gente só pega startup que a gente gosta. A gente só pega startup que a gente sabe que tem algum diferencial. Algum né? nicho específico de startup? O nosso nicho, a Capri Venture Builder, o nosso nicho é o mercado pet tech. Tá? Tá. Mas isso é dentro de um universo chamado FCJ, que é a multinacional, né? Ela que tem esse conceito de Corporate Venture Builder e Venture Builder. E lá dentro tem várias verticais, né? O nosso é Pet Tech, tem Agro, tem Health, tem Retail, tem até Woman Tech, que é bem legal, né? Mais voltado para o mercado de mulheres. E aí, nós somos uma Corporate Venture Builder. Eu acho legal explicar para quem está em casa, porque nós temos uma Corporate por trás, né? A nossa Corporate é a Anilhas Capri, que fabrica anilhas para pássaro desde 1950, né? Aquela anilhinha que vai na patinha do pássaro, né? Anilha de identificação. E eles são únicos homologados pelo IBAMA até hoje, desde 1950, né? E foi, assim, eu vejo que foi um projeto muito inovador também, né? Porque antigamente um criador, ele tinha, sei lá, 60 pássaros e não sabia qual que era qual que ele alimentou, qual que tá doente, qual que não tá. Então a anilha veio para poder identificar o pássaro e hoje a gente utiliza até como uma homologação do IBAMA para saber que aquele pássaro ali tá 100% legalizado, tá certinho registrado, né? E a Capri Venture Builder quis criar esse conceito de Corporate Venture Builder para poder olhar para novos ares, né? Novos horizontes, onde tanto a Capri pode olhar como uma solução de H1 dentro da Corporate, né? Então, às vezes, surgiu alguma coisa que a Capri nem imaginava que era uma dor e a gente solucionou essa dor, como também pode olhar até para um exit, né? Então, às vezes, a Capri absorver ali algum projeto para fazer um exit, como ela também aporta algumas startups para poder ali dar um gás na startup para ela poder alavancar em uma rodada que ela tiver. E né? aí, deixa eu dar uns passos para trás aqui e fazer a função de leigo, até para a galera entender tudo que a gente está conversando. Vocês entram como sócios estratégicos, mas pelo que você comentou, eu vejo que isso é diferente de uma joint venture, por exemplo, tradicional, que muitas vezes envolve somente a parte financeira. Isso. Claro que para ser todas funcionarem, tem toda uma avaliação corporativa, de ideias e etc., cultura, tem várias coisas ali, mas geralmente tem o aporte financeiro. O de vocês, acredito que não seja somente o aporte financeiro, já que vocês entram com esse capital intelectual também. Como que funciona no que se difere de uma joint venture tradicional, por exemplo? Então, ela se difere até de uma joint venture e também de um projeto de aceleração, né? Alguns projetos de aceleração, alguns hubs de aceleração, eles cobram ali um FII mensal, né? Ou às vezes no contrato eles cobram uma porcentagem de faturamento por algum determinado tempo, já vi até por 5 anos essa porcentagem de faturamento da startup. O conceito de Venture Builder e Corporate Venture Builder é quando não tem corporate, né? Então qualquer pessoa pode montar uma venture. A gente só vai ganhar quando a startup fizer o exit. Então a gente elabora um contrato chamado MOU, né? É um memorando. E nesse memorando a gente negocia uma porcentagem de equity que vai ser direcionado para Corporate Venture Builder, né? Então vai ser em torno de 10%, 11% até no máximo 20%. Certo. Né? Vai depender muito da estrutura que está a startup e do trabalho que a gente vai ter por trás. Tá. Né? E aí tem duas formas da Corporate Venture Builder receber esse investimento, né? Porque é um cash burn, né? Sim. A gente tem uma equipe grande por trás e até Minha fazer o exit... pergunta seria essa, vocês só recebem no exit, quando há a conclusão dele, não tem, por exemplo, uma mensalidade ou alguma coisa envolvida no meio do caminho? Hoje existem duas formas, né? Inclusive, a gente vai entrar numa segunda rodada de captação de investimento, agora em novembro. Qualquer pessoa pode comprar uma cota hoje da FCJ, né? De qualquer Venture Builder, Corporate Venture Builder. Né? Existe ali um valor mínimo de cota onde você consegue pegar um número de ações. Né? Hoje, a cota da Capri Venture Builder estava custando R$8.000, né? Aí você ganhava 1.000 ações. Agora fechou a rodada
e a ação de R$8 passou para R$18,90, então já valorizou. Quem tem essa ação já valorizou para R$18,90, né? E a pessoa continua comprando agora, mas o valor aumentou. E ali é uma SA de capital fechado. Então acontece as compras e vendas de ações ali como se fosse compra e venda de ações da bolsa ou criptomoeda, né? É a mesma coisa. É uma SA da FCJ, né? Chamada Shareholders, ali a plataforma. Então você pode ganhar tanto na compra e na venda de ações, como quando na startup for fazer o exit lá na frente. Né? E é legal porque é hereditário, é passado de pai para filho. Assim, você não perde. Isso é diferente de outras venture capitals. Né? Existem algumas venture capitals que são pools, então ela faz o investimento, você recebe, mas acabou. Né? Ela faz o exit, você recebe e acabou. Aí o próximo você tem que fazer outro investimento para poder receber de novo. A Capri Venture Builder, você comprou uma cota, você vai ter o exit ali para sempre. Né? Você vai receber o exit ali para sempre. E também tem as ações ali, as compra e venda de ações, que também é uma outra forma de você, às vezes você quer vender alguma quantidade de ações, você consegue vender ali na plataforma. E é como a gente se capitaliza também, né? Hoje nós estamos com 10 startups. Ontem, inclusive, foi feito um Investor Day, que é um evento online onde a gente faz a captação das startups. Foram julgadas 3 startups. Então, das 10 que a gente tem já com o MOU assinado, talvez a gente vai totalizar com 13, né? Que eu acho que todas foram muito bem no Investor Day. E tem mais uma chamada Horsebeats, que a gente está assinando o MOU essa semana também. Então a gente vai finalizar com 14 startups. Eu acredito que aí até o final desse ano, 14 ou 15 mais ou menos. A nossa meta era 20. E a nossa meta até 2024 são 30 startups. E aí, a partir de 30 completa o ciclo, né? E quando finaliza o ciclo, aí uma faz o exit, a gente coloca outra, uma faz o exit, a gente coloca outra. A gente vai estar sempre com 30 startups para poder ali trabalhar com elas. E qual o tamanho da equipe de vocês, por curiosidade? Porque imaginando que vocês entram com esse capital intelectual para auxiliar em diversas frentes diferentes da gestão do negócio, como parceiros ativos mesmo ali no dia a dia das startups, como que fica dividido o time de vocês? E, por exemplo, o ciclo são 30 startups. Hoje, por exemplo, com as pessoas que vocês têm, vocês dão conta desses 30 projetos que vocês entram ativamente em todos eles? Ou vocês dividem por competência? Como que funciona isso? Então, o tamanho da FCJ... Opa, claro, mais à vontade. O tamanho da FCJ em si é gigantesco. A FCJ hoje ela tem mais de 200 startups. Tem mais de 20 ou 30 Venture Builders, Corporate Venture Builders, né? E dentro da FCJ a gente tem alguns apoios, então o nosso apoio jurídico, nossa assessoria de imprensa, é uma parceria da FCJ com a Capri Venture Builder. E hoje a nossa equipe é composta pela Laide, que é a nossa CEO, o Rafael, que é o nosso CEO, diretor de operações. Eu estou como head de inovação, estruturo um pouco a parte comercial também, porque eu já vinha estruturando desde o começo e vim já dessa área, então eu gosto bastante da parte comercial. Tem o Ricardo, que é o nosso head de marketing. Junto com o Ricardo tem o Diogo, que é o nosso analista de marketing, social media, também cuida um pouco das mídias sociais. E a Giovana é a nossa designer gráfico, né? Isso foi o nosso planejamento da Capri de 1 ano. Né? Então agora a gente vai expandir para 2024, a gente tem um planejamento maior de aumentar a equipe por conta também de aumentar o número de startups, né? Mas a gente nunca ficou assim engessado porque nós temos a FCJ ali que está sempre dando um apoio, certo? Né? Então a gente tem a equipe da FCJ que trabalha muito bem em conjunto ali para poder administrar todas as startups. Cara, legal demais. Quando você estava fazendo a explicação, você comentou sobre Pet Tech. O que é Pet Tech? Pet Tech hoje é o mercado pet, né? Só que voltado para a área de inovação e tecnologia. Não necessário só tecnologia, né? E aí é um ponto bem legal de ressaltar, porque eu tenho algumas startups que não se olha ela e não tem nada de tecnologia, né? Então, por exemplo, eu tenho a Cães, que é uma startup de cosmético veganos para cães e gatos. Então é shampoo, sabonete, condicionador, 100% de origem vegana e não é testado em animal, né? Então você olha o produto e você fala, pô, o que isso aqui tem de tecnologia para ser uma startup, né? Mas o conceito de startup é até legal para o pessoal entender, quem está em casa. É tudo aquilo que você consegue acelerar em uma grande escala e com uma facilidade muito rápida, né? E o mercado pet tech nada mais é que isso, que é a mesma coisa, só que voltado para o mercado pet. Então, nós temos hoje a Cães, por exemplo, que é a Cães, que é de produtos veganos
para cães e gatos. Uhum. Nós temos também a Dr. Map, que já é um outro universo, por exemplo, que é 100% tecnologia. Inclusive, ela ganhou no Shark Tank, é bem legal depois eu explicar o case delas. Legal. É uma startup de 3 founders, são a doutora Gabriela e a Judite, que são de Salvador, e a Natália, que é a CEO, que é de São Paulo. São 3 mulheres, uma startup incrível. Uhum. É uma startup 100% tecnológica, ela faz o atendimento de telemedicina veterinária. Então, ela foi a primeira do Brasil a se surgir, né? Ela surgiu faz mais ou menos, acho que não faz um ano, faz 10 meses. Quando ela entrou no Shark Tank em março, fazia 10 meses. Então acho que já deu mais ou menos um ano. Você vê que eu não sou muito bom de matemática, falei do começo. O importante é que a informação tá fluindo. E aí ela já é 100% voltado para a tecnologia, para a área de tecnologia, né? Então o mercado pet tech é isso. O mercado pet tech é tudo aquilo voltado para o mercado pet, né, que tem ali alguma coisa voltado para inovação ou tecnologia. E que você consiga escalar com determinada escalar rapidez, né? com muita facilidade e agilidade. Ainda, por exemplo, pegando o exemplo da Cães que você comentou, os canais de vendas deles envolvem tecnologia de alguma frente, como, por exemplo, vender por marketplace, sei lá, um Pets da vida, uma Cobase, algum tipo de parceria nesse sentido? Ou é zero tecnologia no sentido deles terem, por exemplo, uma loja física ou alguns pontos, ou eles mesmos organicamente enviarem, despacharem, enfim? Não, pensando por esse lado, sim, existe uma mínima questão de tecnologia, né, em cada startup ali, então eu acho que quase todas do nosso portfólio tem ali um marketplace, né, então a Cães tem assim um site, quem quiser em casa aí acessar o site da Cães, é Cães com Z, tá, pessoal? Tem um marketplace onde você consegue comprar os produtos, elas são 2 founders do Nordeste, e também elas estão expandindo para os pet shops, né, então elas vendem ali também em algumas praças já do Brasil, mas tem sim o marketplace. E aí, falando de marketplace, eu tenho uma outra startup bem legal também que eu acho legal mencionar, que um dos founders inclusive é o Paulinho Vilhena, um artista global que estava no Limite agora, né, na Globo. É uma startup lá de Santos também. Eles, como se fosse o Groupon, né? Então você compra um voucher e nesse voucher você tem uma porcentagem de desconto. Isso é bem legal porque ele diminui a ociosidade ali do pet shop ou da clínica, né? Então, por exemplo, numa segunda, terça-feira chuvosa que não tem ninguém no banho e tosa e você está pagando o tosador, você vai lá e joga ali um cupom de desconto para poder aumentar ali o seu fluxo, né? E um produto que está na prateleira também. Às vezes você tem algum produto ali, né? Ainda mais produtos que tem algum prazo de validade. Então você joga um desconto, a pessoa vai lá, compra e aí consegue se capitalizar por isso, né? Pela compra de vouchers. É uma startup bem legal também. Ela está com um modelo de franquia agora. Ela está em quase já todos os estados do Brasil, está expandindo muito bem. Né? E aí essa é a Pet in Time. Mas de todas as 12, eu acho que pensando por esse lado, todas têm um pouquinho, sim, de tecnologia. Uns têm um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Que talvez não seja o core do negócio, exato, nesse caso de telemedicina, isso. Porque necessariamente precisa-se de uma plataforma e estrutura, porque 100% do serviço entregue é por meios tecnológicos, mas de certa forma precisam estar lá até potencializar canal de venda, né? Isso, exato. Cara, interessante. E me conta sobre você exatamente. Você é head de inovação. O que faz um head de inovação dentro de uma corporate venture builder? Assim, o head de inovação eu costumo brincar que ele estrutura de tudo um pouco, né? Você tem que ser o cara inquieto, né? Exato. De todo mundo que tá ali, você é o fora da zona de conforto, vendo coisa acontecer o tempo inteiro. Eu costumo falar que a gente tem que acordar todos os dias e pensar assim, o que eu posso fazer para matar a minha empresa, né? E aí, depois que Pesado, você... porém, justo. Depois que você matou ela, você pensa, tá, e agora o que eu posso reinventar, né? Porque a gente nunca pode ficar parado. A Blockbuster é um exemplo, né? A Kodaka também é outro exemplo. Era uma franquia gigantesca de locação de vídeo, né? E aí veio os streams, Netflix, Amazon Prime e engoliu, né? Hoje em dia eu não tenho eu tenho os DVDs em casa, tenho um monte de Blu-ray em casa, mas eu não tenho onde usar, né? Então... os notebooks novos vendidos vêm com um leitor mais de DVD, não vem por já, exemplo. Há anos já que não vem com um leitor, né? Então... a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Mas dentro de uma Venture Builder e uma Corporate Venture Builder, o principal papel do Head de Inovação
é também entender como que está o mercado, entender o que está rolando, quais são as startups que estão chegando, né? E não só ir abraçando tudo, né? Porque nós temos um limite de 30 startups, por exemplo, Sim. a nossa meta era 20, chegamos em 15 porque a gente quer abraçar só coisa boa, né? Então, por dia, eu chego no mínimo 5 startups na plataforma para poder avaliar. Eu avalio todas elas, inclusive se alguém tiver alguma ideia inovadora, aí tiver alguma startup e voltar para o mercado pet tech, pode entrar no site da Capri Venture Builder. Se for de alguma outra vertente, pode procurar o pessoal da FCJ, tá? E eu avalio a startup, eles me mandam um pitch, né? E 90%, Gabriel, não são ideias inovadoras. 90% ou é uma dor que a pessoa criou que não é uma dor de mercado, ou é uma adaptação de Ela um trabalhava SaaS. num lugar, sentiu que exato. aquilo era falho e tive a ideia inovadora. Exato, eu já né? peguei ideias, por exemplo, de gente que criou um aplicativo para competir com o iFood e porque o cara trabalhou no iFood, eu falei, cara, como é que você vai competir com o iFood, né? Então, é pensar fora da caixa, né? Então, o principal papel do Head de Inovação é pensar fora da caixa, entender o que está rolando, né? E estruturar. Então, alinhamento de OKR, alinhamento de KPIs, né? São semanais, tem essas nossas mentorias semanais, né? Com todas as startups. Uhum. Olhar um pouco para a parte de marketing comercial também, por isso que nós temos o nosso time para poder estruturar tudo isso. Né? Mas o principal papel do Head de Inovação é entender como é que está o mercado e olhar sempre em como se reinventar. Né? E você pode compartilhar um pouco de como você busca se reinventar, fontes que você busca se atualizar no mercado, até para o pessoal ter alguma ideia de como que eles podem chegar aonde você chegou, por exemplo? Claro. Assim, eu gosto muito de cultura e arte, né? Então, eu sempre Você vem da música, desde lá de exato. trás, não é para menos. Então, eu sempre acabei olhando para esse lado, né? E aí eu tenho um conceito que se você vê coisas bonitas, você vai ter ideias, vai criar coisas bonitas, né? Se você parar ali no desenho de stick, você vai continuar desenhando stick. Né? Então, é complicado porque exige muito tempo, né? Então, não são todas as pessoas do mundo que têm o mesmo tempo que eu tenho, não são as pessoas que têm a mesma oportunidade que eu tive de poder ter um tempo ali, me dedicar para os estudos, né? Mas o ideal é você não só estudar o mercado, mas também parar e analisar a cultura, né, da sua região, a cultura ali do Brasil. Com certeza. E às vezes até, por exemplo, assistir o jornal, ver um pouco de economia, né, entender como que tá, entender agora, por exemplo, essa guerra que está acontecendo, né, qual que é o real motivo da guerra, né? Tudo isso vai englobando para a questão de inovação. Né? Tudo isso, no final, você vai acabando para a questão de inovação, entendendo o que está acontecendo, qual que é a nova tendência, o que vai morrer, o que não vai. Esse é o ponto, porque a inovação é você sempre identificar dores. Exato. E quanto mais você se atualiza do mundo como um todo, a gente vê dor em tudo o tempo inteiro. Então, você começa a enxergar possíveis soluções e acredito hoje que o seu papel seria, dentro do mercado de pet tech, as pessoas que veem essas possíveis soluções trazem a vocês. E aí, o que você leva em consideração, por exemplo, para julgar como sendo algo potencial? Tem alguns fatores específicos que você julga diferenciais quando alguém traz uma ideia para você? Potencial é aquilo que eu comentei desde o começo, é uma ideia que a gente consegue fácil escalar, né? É muito difícil até a expressão, né, julgar uma startup, um projeto, quando ele ainda não está validado, né? Quando ele só está na ideia ou quando ele ainda não saiu do papel, não está vendendo. Né? Validado é quando a gente fala que já tem um MVP, que a gente chama, né? Que é um projeto, um mínimo, para poder entender mais ou menos o que está acontecendo, se precisa de algum ajuste. Então, se o projeto já está validado, a gente analisa mais ou menos como é que está sendo esse faturamento. Né? Então, a gente faz uma análise no faturamento de uma projeção anterior, de 6 meses anterior, se teve, às vezes nem isso, né? Às vezes é muito recente. Ou um faturamento futuro, né? Uma projeção futura de como é que ficaria e se está de fácil escalabilidade. Né? Se você percebeu que está de uma fácil escalabilidade, se está escalando rápido, é porque tem um ponto ali. E se for uma dor, né? Se for uma dor muito forte, aí é muito mais fácil escalar. Né? Por exemplo, eu tenho 2 exemplos dentro da Capri, né? Eu tenho a Cães. Não é uma dor,
né? Mas, por exemplo, o mercado de vegano e vegetariano vem crescendo muito. E eu tenho uma startup chamada Equis. A Equis IoT é uma startup de monitoramento de baias de equinos, né? Hoje, uma das principais mortes de um equino, né, de um cavalo, é a cólica. E ela pode acontecer de madrugada, né? E o mercado de equinos é caríssimo, né? Tem cavalo de milhões. Então, esse sistema de monitoramento de baias, ele analisa desde a salinidade da água, né? Um sistema desenvolvido por inteligência artificial. Então, salinidade da água, batimentos cardíacos, tem a câmera ele detecta a movimentação, então ele detecta também o calor, né? Então, aconteceu alguma alteraçãozinha ali, ele já aciona no aplicativo do tutor ou do responsável que está cuidando da baia para poder ir lá na baia e ver o que está acontecendo. E aí isso não só previne uma morte, mas também, inclusive a Equis está analisando agora que eles estão prevenindo até algumas doenças. Então, por exemplo, alguma manifestação de um cavalo, ele está inquieto ou ele está mais quieto. E aí eles estão analisando até inclusive o solo, né? Então, se o solo está com um pouco mais de limo ou está alguma coisa irregular, já pode estar acontecendo alguma coisa com o cavalo, né, com o equino. Então, é muito legal que eles não estão se prevenindo com a morte do cavalo, né, mas também com alguma doença que pode vir a acontecer. Sim. Né? Então, essa é uma startup muito legal também. E essa é uma startup que realmente pegou a dor, né, que realmente é inovadora, ainda não existe isso no mercado. Ela vai acontecer o lançamento agora, dia 20 também. Quem quiser acompanhar o lançamento da Equis pode entrar em contato com a Capra Venture Builder por Instagram ou pelo Instagram da Equis também. Vai ser um meeting no Google Meet, a gente vai disponibilizar o link também. E, por exemplo, a Cães, ela não é voltada para essa parte de inovação, né? Não é um produto inovador. Mas é uma tendência de mundial, mercado, né? E que não existia também, né? Então, quem tinha um cachorro tinha que comprar um produto, um shampoo de humano, porque não existia nada vegano, por exemplo, para usar no cachorro, né? Então, tem esses dois cases aí, um com bastante tecnologia, um com bastante dor de mercado, um outro com uma tendência que ninguém estava olhando para esse lado. Mas que de toda forma quem vai comprar os produtos somos nós humanos, e a gente tem uma tendência cada vez mais a olhar para esse lado da usabilidade do mundo, né? Porque a gente quer que o mundo continue sendo um mundo vivível por muito tempo. E aí entram essas questões de produtos veganos, sustentáveis e todas essas coisas, porque a gente passou a olhar com muito mais carinho para esse lado. Então, de certa forma, não é uma dor, mas né? Porque, de certa forma, a gente está cuidando ali de toda uma situação. Então, acho justo da mesma maneira. E aí, por exemplo, vocês têm a estrutura da empresa, vocês fazem todas essas questões de pegar, ser o parceiro de negócio, levar até a venda dessas startups. Vocês têm alguns macros, alguns milestones no meio do caminho de, por exemplo, isso é totalmente curiosidade mesmo. Vocês têm, por exemplo, a startup entrou agora, e aí a gente precisa fazer tudo isso acontecer num horizonte de 1 ano, por exemplo. Tem esse tipo de situação de tempo que esse projeto precisa ficar com vocês para vocês fazerem virar. Já aconteceu de vocês pegarem um projeto e eventualmente acabar não dando certo? Não sei se você pode abrir isso, mas são coisas que eu gosto de explorar, por exemplo, olhando numa perspectiva de falha, mas não de falha e sim de aprendizado. Já aconteceu sim. Nós temos um framework, né, que foi criado eu, Rafael, Ricardo, em conjunto com o pessoal da FCJ, onde a gente tem todo um estudo desde quando a startup entra até quando ela for ser feito o exit, né? Então tem um estudo até de quantas rodadas de investimento ela pode ter. Isso é claro que é muito relativo para cada projeto, para cada startup, né? Então, por exemplo, ontem no Investor Day eu tinha uma startup que já está faturando, uma startup de SaaS, que a projeção dela, o faturamento dela está 800 mil e a projeção dela para o ano que vem é 1 milhão. Né? Então, assim, já tem uma equipe, já tem até uma equipe de telemarketing para poder ali atender o pessoal do SaaS. É um SaaS desenvolvido para o mercado pet tech, né? Então é desenvolvido para as clínicas e pet shops. Né? E aí você chega com o seu pet, e aí ele já dá o nome do tutor, o nome do petzinho, toda a carteirinha de vacinação, é bem legal.
E como eu tenho também startup que já entrou, né? Eu tenho uma startup chamada ABC Cães e Gatos, que é uma startup de uma zootecnista. Ela produz petiscos funcionais para cães e gatos. Então, cada petisco tem uma função. Tem um que é a função digestiva, tem um que é mais para cachorros obesos, né? E ela entrou e falando assim, Léo, eu sou zootecnista, né? Eu não entendo nada desse mercado de startup, de tecnologia, mas eu acredito muito no meu produto, né? E eu tô vendendo muito. Aí a gente analisou que estava muito fácil de escalar, né? A gente incluiu ela para o nosso portfólio. Inclusive, é uma co-buildagem com a Mobius, que é uma venture builder focada em startup para mulheres. Então, eles só pegam startups que são founders mulheres. Eu acho isso fantástico. E aí, a co-buildagem, aí a gente pega os dois times e começa a mentorar junto. Isso é muito legal. Então, nós temos esse framework, onde a gente estuda ali o momento que cada startup está. E aí, por isso que quando a gente negocia o MOU, a gente negocia uma porcentagem para cada startup, porque é muito relativo o trabalho que a gente vai ter com ela, né? Então, aí a gente começa a fazer os alinhamentos de KPIs, alinhamentos de OKRs, e nessa projeção a gente vai vendo onde ela está chegando, a gente direciona, né? A gente dá o caminho. E aí, a gente já teve startups que a gente estava dando o caminho, né? E ela não ia para esse caminho, e aí depois, infelizmente, ela teve que encerrar as atividades, porque ela não estava conseguindo faturar. E aí ela teve que sair mesmo. Não foi opção da Capri Venture Builder, foi opção da startup mesmo. E aí ela teve que encerrar. Acho que foi a única que saiu até hoje desse 1 ano e meio de Capri. A única startup que realmente quis sair mesmo. Mas aí quando você fala, por exemplo, que vocês dão um direcionamento e eventualmente ela não foi para esse caminho, seria porque, por exemplo, os donos, fundadores dessa startup não acolheram as ideias de vocês e colocaram em prática da melhor maneira? Onde exatamente houve o desalinhamento, por exemplo? Então, eu acredito... Seria o meu guess, né? Uhum. Eu acredito que no mercado de startup também existe muito a pessoa que se apaixona pelo seu produto, pela sua ideia, né? E aí, por exemplo, ela na pandemia, ela começou a escalar de uma forma, assim, muito legal, né? E aí, no pós-pandemia, ela começou a estagnar e caiu. E nesse desespero, ela encerrou as atividades e pivotou, né? Pivotar, quando a gente fala, é criar um outro modelo de negócio, né? E ela pivotou para um outro modelo de negócio. E ela ia batendo desde a parte de precificação até em partes de... cores. Então, por exemplo, ela queria usar o preto e a gente falou que o layout do preto não seria muito legal, né? Seria melhor ela continuar usando o azul, que já era a cor que ela usava, né? Para manter a identidade visual. Certo. Né? E ela não quis, ela quis voltar pro preto, não sei o quê. Então, eu acredito que vai mais pela paixão do produto, sabe? A pessoa se apaixona muito no seu produto, que é muito que aquele negócio dá certo, mas ela não está olhando com uma visão de fora, né? E aí, isso que é o legal da Capri também, né? Isso que é o legal do conceito de Venture Builder e Corporate Venture Builder. Nós estamos olhando para fora, né? A pessoa tá ali... Vocês são de fora. Exato, né? E aí, a pessoa tá ali dentro, né? Olhando só pelo produto e a gente tá olhando, ó, não tá funcionando dessa forma, tenta por esse caminho. Ó, tá startup, fez isso e deu certo, vai por esse caminho, né? E uma coisa bem legal também é que nós criamos um ecossistema, né? Então, a gente fomentou um ecossistema dentro do mercado pet. Nós estávamos presentes na Pet South America com stand, que é a maior feira do mercado pet da América Latina. E 20 dias antes a gente estava com um evento no Cubo, né? Nós temos uma sala no Cubo do Itaú. Para quem não conhece o Cubo, faço convite também. Pode entrar em contato, eu mostro para vocês a nossa sala, tudo. Legal. Tomar um café lá conosco. Aqui perto, né? Isso, aqui pertinho, na Vila Olímpia. E aí nós reservamos o auditório do Cubo e fizemos uma palestra com o professor Marcos Gioso, com o Rafael Clímaco, que é um dono de hospital, veterinário na região do Nordeste. E pegamos as startups também para apresentar o seu pitch para os investidores que estavam lá, para a galera que estava lá, que era muito médico veterinário, né? Muitos professores veterinários e donos de clínicas, pet shops. Então, a gente está fomentando bastante esse mercado e a gente acaba criando um ecossistema, né? Então, por exemplo, a Dr. Map já está utilizando o sistema dela de telemedicina para a BuddyVet, que é uma outra startup que eu tenho, que é uma startup que é o inverso da Dr. Map. É uma startup que o veterinário vai até a sua casa. Né? Então, o próprio veterinário autônomo da BuddyVet usa a Dr. Map também para fazer a telemedicina quando ele está em casa. Né? Então, a gente acaba meio que criando um ecossistema ali, uma engrenagem onde todo mundo se ajuda. Que legal, bem legal. Cara. E olhando numa perspectiva ainda, por exemplo, de
situações entre vocês e as startups e as gestões. Vocês têm algum tipo de avaliação, por exemplo, cultural, ou qual vocês têm, por exemplo, uma imersão de vocês com os donos da empresa, justamente para fazer o alinhamento das expectativas e funções de cada um? E eu pergunto muito porque, por exemplo, vocês são uma empresa, né? E vocês têm a organização de vocês com a cultura de vocês, e a startup, ela tem primeiro, geralmente poucas pessoas, parte ou boa parte da decisão é feita pelos fundadores que têm amor pelo projeto, e aqui eu abro duas vertentes possíveis: o cara amar o projeto dele, fazer de tudo para dar certo, que eu acho que é, na minha visão, o que vai fazer o negócio ter sucesso, ou o que ama demais o produto a ponto de negar ajuda externa porque ele está muito envolvido dentro da bolha dele, que é o negativo. Vocês têm essa quebra de paradigma de chegar, por exemplo, na startup e trazer a cultura de vocês, ou fazer um merge dessas culturas, né? uma junção? Como que é essa etapa do processo? Nós temos sim, mas na verdade é bem tranquilo, né? Então a gente passa a maior parte do tempo nas nossas mentorias, inclusive quando a startup entra e quando ela está ali na parte de tracionando, né? Que ela está bem pequenininha ainda, está começando a faturar. A gente tem uma frequência maior com a startup nessas mentorias, né? Nas nossas reuniões. Mas acaba sendo uma coisa, assim, natural, sabe? A gente vai conversando com elas e vai direcionando tudo. Então, é muito natural. Acho que uma parte também, vale ressaltar que é das startups que a gente vai escolhendo, né? Vocês já teriam antes. Eu já tive, por exemplo, problema com startup antes de entrar, que no Investor Day, a menina estava apresentando, era uma founder, estava apresentando o projeto dela, e o pai abriu o microfone e começou a corrigir ela, sendo que ele nem estava no cap table ali, nem da startup, né? Ele não estava no cap table da startup, e nem estava ali como um funcionário da startup para poder falar também. Ele estava falando como um ouvinte, abriu o microfone e começou a corrigir a menina. E eles começaram a se discutir no meio do Investor Day, né? Então, assim, a gente percebeu que o problema da startup não era a startup, e sim eram as pessoas que estavam envolvidas. Conselheiro. Né? Isso! Então, essa startup já não entrou. Eu já entrevistei startup também que, por exemplo, quando eu vou entrevistar, é claro que é igual aqui, eu abro um meeting e vamos conversando. Eu falo assim, cara, o conceito de pitch elevator é muito bom quando você está no elevador, você encontra um Mark Zuckerberg da vida, um Elon Musk, e só tem 3 minutos para explicar a sua ideia, né? Mas eu tô aqui e eu quero que você me explique, então vamos conversar. Eu quero que você fale do seu projeto e até eu entender, cara, porque eu sou o tipo de pessoa que eu explico até a pessoa entender. Se precisa de 1, 2 vezes, 5 vezes, 20 vezes, eu vou explicando ali até ela entender a ideia. E aí, uma vez aconteceu de um founder entrar fumando um cigarro eletrônico, né? Esses cigarros vape da vida. E assim, é claro que às vezes dá um erro de apresentação, eu espero a pessoa se conectar, tudo, mas ali é uma entrevista, né? Então, postura, é o mínimo esperado. É o mínimo de postura, né? Porque a gente também faz os aportes nas startups, né? Óbvio. Então, eu pensei, pô, e se ele fizesse esse mesmo tipo de atitude com um investidor, né? Numa reunião de board, por exemplo, você tá desrespeitando todo mundo que tá do seu lado. Né? Tudo bem que o cara tá em casa ali, né? Mas tava com a câmera ligada. Então, a gente analisa muito quando a startup entra, né? E aí tem um prazo ali mais ou menos de uns 15 dias ali que a gente vai estruturando isso interno, né? CVB, a startup, a gente vai vendo, sentindo mais ou menos como que ela tá, né? Mas acaba acontecendo bem natural, né? Porque a gente seleciona muito bem, então a nossa mentoria a gente sempre acaba direcionando ela para um caminho e ela vai seguindo bastante o que a gente fala. É legal porque vocês já escolhem quem vocês querem com vocês, né? Então Exato. A chance de dar errado é mínima porque vocês já triaram tudo dentro dos requisitos de vocês, né? É mínima. Ótimo. Só tem um outro ponto que, por exemplo, o nosso limite é 30 startups, né? E aí o Ricardo até fala, o nosso head de marketing, pô, eu não quero colocar 30 Monzas, quero colocar 30 Ferraris. Né? Sim. Porque depois que a gente atingir esse 30, aí só quando uma fizer um exit, a gente vai colocar mais uma, né? Ou quando alguma outra quiser sair, né? Que nem essa outra startup, ela quis sair por conta das divergências de ideias, aí sobrou mais uma vaga. Então, a gente fica sempre procurando as Ferraris da vida aí, né? Sim. E é fácil achar?
Não. Porque, por exemplo, um e-mail que eu acredito que você comentou, chega a 5 possíveis ideias por dia para você. Agora, vocês também têm uma etapa de um SDR da vida, ao qual vocês vão atrás de possíveis pet techs inovadoras, por exemplo? Ou ideias, enfim. Então, como a nossa captação, né, nós somos a primeira modelo de Corporate Venture Builder focado no mercado pet tech do Brasil. E da América Latina eu ainda não fiz a pesquisa, né, para poder falar num podcast com certeza, mas acredito que da América Latina também. Então, nós somos a primeira conceito de Corporate Venture Builder focado no mercado pet tech. Então, vem muita startup pelo Shareholders, né, que é a nossa plataforma ali. Certo. E aí a gente vai avaliando tudo. Um outro modelo de captação que a gente está fazendo é em eventos. Então, teve o Rio Innovation Week, teve o Summit em Floripa também, o Startup Summit em Florianópolis. Então, a gente vai para esses eventos e vai fazendo essas captações, né? E vem de várias formas também. A gente não estruturou o SDR ainda porque a gente acha que não tem necessidade. Mas... E é muito específico também, né? Pra você achar uma pessoa que vai atrás de ideias que estão surgindo. Onde você acha essas pessoas? É muito específico. Não tem um lugar né? falando, aqui tem pessoas que estão tendo ideia. Não... É muito específico. Mas a nossa preocupação hoje, na verdade, não é nem achar, não achar. Na verdade, porque tá chegando muita startup. A gente tá só filtrando ali o que é triagem, o ideal. Né? Tá. É bem diferente, assim, das coisas que eu, por exemplo, sou acostumado ou que eu participo no meu dia, né? Porque, por exemplo, eu fico à frente do comercial também, como você entrou na Capri, à frente do comercial. E pra gente o processo é totalmente diferente, porque eu já tenho uma solução fechada, uma plataforma, qual eu vendo e é fácil eu ter um SDR, porque eu já sei quem são meus potenciais clientes, aonde eles estão e como eu preciso abordar. E aí eu fico imaginando esse processo de vocês. Na verdade, vocês esperam chegar, vocês têm os canais de vocês de aquisição, mas que organicamente quem tem a ideia e o MVP já testado procura vocês e, na verdade, o trabalho de vocês é a triagem de quem vocês querem dentro de casa, né? É um trabalho inverso. Isso, o nosso é o oposto, né? E eu fiquei surpreso com a quantidade, que você falou que chegam bastante, e aí o trabalho é justamente achar os diamantes dentro de todos que chegam, né? Isso. O mercado pet, né, em si, ele vem crescendo, assim, muito forte, né? Acho que eu tava vindo para cá uma matéria da Folha, que em 2022 o mercado fechou em 60 bilhões, o mercado pet, né? E aí tem as fatias, né? Então a maior fatia é do mercado food e aí vai se separando, né? Mas o mercado pet, ele é um mercado, assim, muito bizarro de gigante. Então você vai na Pet South America, você cansa de andar pelo tamanho da feira que é, né? E hoje, né, inclusive a founder da Dr. Map, né, que é a doutora Gabriela, ela costuma falar que mudou o conceito de pet, né? Antigamente a gente falava que chegou o dono do fulaninho, chegou o dono do maltês pipoca, né? Hoje eles falam, não, chegou o tutor do maltês pipoca, né? Hoje o pet ele deixou de sair do quintal de casa para dormir junto, né? Então a doutora Gabriela ela costuma falar que ele deixou de sobreviver para viver, né? Então hoje a gente já até entrevista famílias que eles não têm mais filhos, mas tem ali um quintal cheio de cachorros, né? Eu planejo ter filho humano, mas eu tenho já tem com a pet. minha esposa um cachorro de um American Bully de 32 quilos que massa, dorme cara. na cama com a gente. E é um neném, cara. A gente, assim... Foi até uma das coisas, desde que a gente tá junto e mora junto, por exemplo, ela fala isso pra mim. Vamos pegar um cachorro e tal. E eu era o cara que travava, porque é uma determinada responsabilidade e ele acaba freando você em algumas liberdades, né? Então, por exemplo, você quer viajar, você já tem que procurar uma creche ou alguém da família que pode ficar. Tem ali N situações. E aí a gente demorou e falou, não, beleza, vamos pegar. E, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Só que isso é o que você falou, tipo, o comportamento ele muda. É como se fosse um filho. Tipo, é um filho. A gente quer sair, eu já vejo lugares que aceitam cachorro e eu levo meu cachorro. E ele ainda é de uma raça que sofre preconceito. Muito. American Bully é a cara de pitbull, então ando com ele na rua, tem gente que briga comigo de graça. Já fui em restaurante e tentaram me expulsar do restaurante porque eu tava com meu cachorro na área pet sozinho. O
cara tava dentro do restaurante, veio do lado de fora brigar comigo e tentar me expulsar do restaurante porque eu era irresponsável de estar com o meu cachorro ali. Então, tipo... Não, tem muito disso, sim. Eu vejo... A gente tá muito à frente do mercado pet, né? Então a gente vive isso, né? Mas, por exemplo, a minha namorada, ela tem um pitbull e ela foi no shopping e ela mora em Santos. Ela foi no shopping com o pitbull e ela foi mandada embora, assim, foi convidada a se retirar por conta que ele tava ali e tava com focinheira, sabe? Mas tava com focinheira? Tava com focinheira. Caraca, bicho. Mas eles falaram que é um cachorro de um porte que alto risco de acidente, de Exato, causar... Nada a ver isso Sendo aí, cara. que vai gente com Golden que é muito maior do que um Pitbull, né? O Pitbull, ele só amedronta, né? Mas ele não tem um tamanho de um Golden, né? E a mordida dele é muito forte, sim, realmente, né? Mas é um bebezão. É que a diferença que eu vejo, cara, é a fama que criaram sobre... Porque todo mundo criou a fama de que o Golden é o cachorro grandão bobão. Fofinho, e o Pitbull, ele é criado pra matar. Exato, então, tipo, exato. você chega num lugar, tipo, o American Bully, pra quem não conhece, é um Pitbull. A diferença é que o Pitbull, ele tem um porte um pouco mais atlético e o Bully, ele é um pouquinho mais gordinho. Mas não deixa de parecer, o rosto é o mesmo, tipo, um cabeção gigante. Então, eu vou nos lugares, as pessoas confundem a mesma situação. Eu já fui convidado a me retirar do Vila Lobos. Tava andando com o meu cachorro no Vila Lobos, a gente aí tem um pet place lá gigante, né? E a gente andando normal, tal, e chegou o segurança e falou, preciso que você vá embora do parque por conta do seu cachorro. Falei, cara, mas qual é a justificativa? Não, seu cachorro, o porte do seu cachorro, tal. Falei, mas você concorda? Tipo, você tava vindo na minha direção, você viu eu passar com o meu cachorro, vários outros cachorros passaram pelo meu cachorro e os outros cachorros cismaram com o meu. O meu não fez nada. E eu sou convidado a me retirar? Tipo, qual a lógica? Não, por causa da raça ela é perigosa. E eu tive que ir embora. Isso aconteceu há 2 anos e desde então não voltei mais no Vila Lobos. E se eu puder não voltar, eu não volto. Exato. A gente tem um parceiro, né? Inclusive ele é investidor da Capri também, o Rafael Clímaco, né? Ele é veterinário, ele tem um hospital veterinário também, ele tem um plano chamado Mega Azul, que é um plano para pet hoje, né? Um plano médico, um convênio médico. Se eu não estou enganado, você comentou que ele é do Nordeste, certo? Isso. Por um acaso, esse plano dele é só para lá? Ou não, é nacional. Tá, é nacional. Legal, bom saber. E ele costuma falar até nas palestras dele que teve um case, que ele sempre conta, que ele tem um funcionário que ia lá todo dia tomar café, né? Um funcionário não, um cliente. E aí, uma funcionária chegou e falou pra ele, Rafael, esse cliente tá todo dia aqui vindo tomar café, meu, não aguento mais esse cara, que não sei o quê. E aí ele virou e falou assim, não, você trate muito bem ele, né? Se ele quiser assistir Netflix, eu logo minha conta aqui pra ele assistir Netflix aqui, né? Porque se ele tá vindo aqui todo dia tomar café, nunca que ele vai num outro hospital, numa outra clínica. Né? E é muito isso, né? A gente acaba se apegando muito, né, com nossos pets. Sim. Então, você comentou que você não vai mais no Hospital Vila Lobos, né? É a mesma coisa do cliente que vai lá todo dia tomar café porque ele gostou daquela clínica, né? E quando ele for pensar em alguma clínica veterinária, algum hospital veterinário, ele não vai pensar em outro, né? Ele vai no do Rafael. E, cara, mudando um pouco do assunto e focando mais na Capri agora. Vocês em estrutura organizacional, como que vocês se estruturam organizacionalmente falando, em termos de, por exemplo, hierarquia e gestão, curiosidade, até para saber como que funciona uma Corporate Venture Builder, até porque vocês têm a FCJ por trás, toda essa questão. Então, como que funciona a relação? E, por exemplo, vocês atuam com algum tipo de marketing para a Capri, por exemplo? Para Capri, a gente atua um marketing específico mais voltado para captação de investimento, né? E mais voltado também para captação de startup. Então, se vocês entrarem nas nossas redes, no nosso site, ele vai estar bem forte, focado nesse quesito. Mas vocês chegam a fazer, por exemplo, mídia paga? Vocês chegam a bancar algum tipo de situação, por exemplo, em rede social ou um LinkedIn da vida? A gente faz algumas mídias pagas, sim. Hoje, o nosso principal olhar para o marketing são os eventos, né? Então, a gente tava com um stand no Pet South America, num evento, um stand gigantesco de esquina, tudo, stand lindo pra caramba. A gente tava na Super Pet, que é um evento de Campinas, aí eles estavam... O pessoal foi no Renovation Week, né? Que foi a Laide, a nossa CEO,
No Minas Summit o Ricardo tava também, então a gente está sempre buscando ir para os eventos, né? E levando as startups também, então a gente deixa um espaço ali para cada startup, né? Em março desse ano nós estávamos com 2 stands de 2 startups no Bossa Nova Summit, né? Que é a Venture Capital, que era o CEO era o João Kepler, né? Que ele acabou de sair, não sei quem entrou agora, junto com o Primo Rico, ele também investia forte na Bossa e usava a imagem dele também pro Bossa Nova. Né? Então a gente estava com 2 stands lá, fora o stand da FCJ e da Capri. Então hoje o nosso olhar para marketing, digamos que é 70% evento. Né? E voltando para a parte de estrutura de equipe, eu sou muito grato pela Capri Venture Builder porque nós temos total liberdade de poder fazer o que quiser, mas também com fundamento, né? Claro que eu não vou pegar um budget para alguma coisa e queimar aquele dinheiro, né? Mas, por exemplo, às vezes a nossa designer, a Giovana, ela entra nas reuniões para poder estruturar um pouco da parte de marketing também, né? Às vezes o Ricardo, que é do marketing, entra nas reuniões do comercial junto comigo e no jurídico junto comigo também, porque a gente acabou criando ali um time, né? Então, hoje a gente tem essa hierarquia, né? Então, nós temos a Laide, que é a nossa CEO, ela fica mais responsável nessa captação de investidores, na captação de investimento para as startups, né? E aí nós temos o nosso COO, que é mais olhado para a parte interna, né? Então, o Rafa é o nosso diretor de operações, então ele olha mais para a parte interna da CVB, né? Então, ele olha mais para o lado do time e das startups. E aí vai ramificando, né? E aí foi como eu disse que tem o Ricardo, que é do marketing, eu sou a parte comercial e inovação, aí tem o Diogo, que é as mídias sociais, e a Giovana, que é designer, mas hoje o time ele atua mais ou menos que 100% junto, sabe? Em todas as decisões, isso é bem legal também. E então a gente poderia dizer, aí talvez você queira me bater, mas tudo bem, a gente é amigo, vocês têm como se fosse uma estrutura de startup para as startups, né? Exato. Porque vocês são poucas pessoas, porém extremamente competentes, cada um dentro da sua área de atuação, e aí vocês pegam projetos para acelerar com a mentalidade, experiência e capital para fazer o negócio funcionar. Exato. É literalmente uma startup para alavancar a startup. Inclusive nós estamos com um projeto novo chamado Acelera Capri, onde a gente está fazendo uma captação não só de startup, mas às vezes, por exemplo, um pet shop quer fazer um rebranding, às vezes um produto, uma marca que já está consolidada, mas precisa de alguma ajuda, né? Ou algum contato com o mercado pet, né? Porque hoje a gente é bem grato, a gente tem bastante contato. Os fundos acabam entrando em contato com a gente, né? Depois eu conto até um case do Shark Tank para você, que ele que entrou em contato com a Capri e pediu o portfólio da Capri para poder selecionar algumas startups para participar do Shark Tank, porque o dono da Pets né? Ele é um dos Sharks hoje. Então, eles precisavam de algumas startups e eles entraram em contato conosco. Então, acaba muito isso, né? Os fundos acabam nos procurando para poder investir, porque eles querem investir no mercado pet porque sabe que está acelerado, né? Mas não sabe quem que está surgindo no mercado. E aí vem a nossa função. E vocês viraram uma vitrine. Viramos uma vitrine. E o Acelera Capri é mais voltado para esse lado também, então não é necessariamente uma startup, mas às vezes uma clínica ali já de família, de anos, né? Que está precisando de alguma ajuda, não só no marketing, mas às vezes na parte comercial, no faturamento. E todo negócio vai ter o seu problema em determinado tempo, né, exato. Todo negócio vai ter o seu problema ali. E no Acelera Capri também, a gente vai pegar as startups que estão na fase de ideação. Então, a startup está com um projeto, mas muito cru ali ainda. A gente vai pegar a startup e pegar um dos investidores, né? A gente vai abrir uma reunião com os investidores da Capri e ver quem vai querer ser um mentor, né, dessas startups. Certo. E aí o mentor se candidatando, ele vai virar um dos founders. Então, a startup vai ganhar ali um founder que vai mentorar ali na parte de ideação, para depois a startup entrar para o nosso portfólio. Né? Que aí ele já vai entrar faturando, tudo certinho. Por isso que o nome é chamado de Acelera Capri, que é um projeto de aceleração mesmo que a gente está fazendo. Caramba, cara, isso é muito interessante, porque vocês têm várias vertentes diferentes, né? Muitas. Então, hoje, por exemplo, você está falando dessa parte de pet tech, vocês abraçam, basicamente, vocês têm desde a parte de ideação até literalmente todo o ongoing do negócio, até de fato estar consolidado e ser vendido para algo maior, por exemplo, e aí a gente já está falando de uma coisa estruturada, enfim,
pode ser que esse projeto cresça muito mais dentro dessa outra realidade, o qual vocês ainda continuam fazendo parte, ou fez o exit de vocês para uma venda, vocês a partir daquele momento deixam de atuar? Quando ela faz o exit, né, por contrato, a gente deixa de atuar. É claro que, por exemplo, a Dr. Map, que foi uma startup que foi aportada pelo Shark Tank, ela contratou alguns funcionários da Capri Venture Builder para atuar part-time dentro da Dr. Map, por conta já da expertise e já está ali desde o começo, né? Então, hoje eu tô atuando como Isso é bom ou é ruim para vocês? Pra mim foi muito mais trabalho, né? Mas é bom sim, porque a gente adora todas as nossas startups, a gente acaba criando um clima bem de família, não só com a Dr. Map, mas com a Equis principalmente, com a Cães, com todas as nossas startups, a gente acaba criando ali uma amizade, né? Por trás da pessoa jurídica, tem uma amizade de pessoa física. Então é muito bom, sim. A gente só acaba ficando, às vezes, até sem tempo. Então eu já tive reunião com o Rafa 1h, já tive reunião com o Ricardo meia-noite. Mas é porque a gente gosta, né? A gente vive aquilo, a gente gosta. Então a startup faz o exit e por contrato a gente para de prestar esse tipo de serviço, né? Mas aí acaba acontecendo alguns outros caminhos, né? Como esse da Dr. Map, que ela acabou pegando alguns funcionários da Capri Venture Builder para atuar no time, no projeto de expansão da Dr. Map, né? Como alguma também for fazer o exit, pode puxar alguém também, né, da Capri, ou pode pegar a Capri para continuar mentorando também. Aí teria que elaborar algum tipo de novo contrato, né? Tá, faz sentido. E aí, como que você vê, por exemplo, já que vocês, principalmente você que faz essa avaliação de mercado, como que é o mercado pet no Brasil hoje? O que a gente tem de realidade aqui e como você enxerga isso para os próximos anos? Porque é o que você falou, eu vejo que é algo que cresce, porém é uma visão totalmente leiga e superficial. Então, o mercado pet ele vem crescendo muito forte, mas eu vejo que ele ainda está bem no comecinho. Então, por exemplo, eu vou levar meu cachorro, eu levo num pet shop de bairro, que é pertinho da minha casa. E eu chego lá, é uma senhorinha que tá anotando no caderninho, assim, o nome dele, sabe? E eu vejo que isso não é só no meu bairro, eu vejo que isso não é só na minha cidade, no meu estado. Eu vejo que isso é uma coisa nacional ainda, porque ele tá se introduzindo agora, né? Então, o mercado pet ele tem muito a crescer, mas tem muito trabalho ainda. Então, por exemplo, nós estamos com 15 startups, não só também porque a gente tem uma avaliação muito forte em cima disso, que a gente só quer pegar coisa boa, mas também porque tá vindo coisa muito imatura ainda, né? Tá vindo projetos muito novos ainda. Ideação apenas, né? Muita ideação que a gente levaria muito tempo para poder elaborar isso, né? E aí, como o nosso principal foco é o exit, aí ou a gente pegaria uma porcentagem de equity muito grande para poder... Praticamente vocês vão fazer o negócio, né? Exato. E aí acaba também não ficando saudável para a startup, né? Sim. Porque acaba engessando ali o cap table dela. Então, numa próxima rodada de investimento, ela já vai estar engessada com o equity da Capri. Então, uma dor que eu vejo ainda, né? Um bloqueio que eu vejo ainda no mercado pet é isso. É um mercado que vem crescendo, mas ele está muito novo ainda. Então, em outras palavras, a gente pode ver que, por exemplo, existem ainda muitas ideias, porém que não vão para a prática, né? Ficam ali no campo das ideias e isso impossibilita o mercado de crescer mais rápido. E você diria, aí, por sermos homens de negócio, você diria que isso é uma dificuldade cultural do nosso país? De ver muita gente que tem ideia, porque o brasileiro é criativo. Então, eu noto que a gente tem boas ideias, mas o brasileiro não consegue tirar do campo das ideias, fica ali. Então, eu não sei se é do brasileiro, né? Mas é muito relativo também da vida, como anda a vida da pessoa, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem ali uma ideia, mas ela não tem o capital para investir e ela tem 2 crianças em casa que precisam comer, né? Então, ela continua ali trabalhando de Uber, porque se ela parar, ela não consegue alimentar a criança e aquele projeto fica um pouco de lado. Então, tem muito disso, né? E aí, o legal da Capri Venture Builder é que ela vem para poder auxiliar a startup nessa parte,
né? E poder trazer também os fundos para essas startups quando a ideia é muito boa. Divide-se as responsabilidades. Né? Exato. Aí todo mundo tem tempo hábil a conseguir tocar parte do projeto. Uhum. Porque também tem um outro ponto, né? Quando a startup recebe um investimento, né? É claro que é uma das perguntas que eu sempre faço, né? Todo mundo quer receber um investimento. E aí a primeira pergunta que eu faço, tá bom, e o que você vai fazer com esse dinheiro? Muita gente não sabe também o que vai fazer com esse dinheiro. Já entrevistei startup que pegou um hub aqui em São Paulo, né? Não vou falar o nome, mas pegou praticamente o andar inteiro, colocou mesa de sinuca, pebolim e comprou Copa Stanley para a equipe inteira, e aí foi queimando dinheiro, abriu o faturamento, falei, mano, você gastou dinheiro com isso? Ele, startup é isso, que não sei o quê. E não é, né? Então, a gente direciona muito bem esse investimento, né, para onde vai, mas é claro que, por exemplo, né, um motorista que tá ali de Uber, quando ele receber um investimento, ele vai deixar de ser Uber e vai ter um mínimo prolabore possível para ele, para poder se dedicar no projeto dele, né? Então, o investimento em si é o ideal, né? E eu acho que, não só no Brasil, mas acho que isso é uma questão global, né? Quando vem a ideia, se a ideia vem sem dinheiro, é ruim. Se a ideia vem já com dinheiro, é muito bom, né? Total. Até não só vem com o dinheiro, mas com a parte do MVP também realizado. Eu acho que essa é a melhor coisa. Melhor coisa. Porque você nota que as pessoas com quem você vai lidar daquele ponto em diante já são pessoas mais maduras, porque elas já conseguiram minimamente tirar o projeto do campo das ideias, tentar fazer uma prova social com um produto viável. E aí disso, para você pegar e falar, pô, legal, realmente tem um negócio bom aqui, vamos investir, tocar por esse caminho, faz muito mais sentido, é mais tangível, né? E aí, pensando agora em você, como profissional, desde lá de trás até agora, por todas as experiências que você passou, você pode contar um pouco pra gente dos seus acertos e erros que você teve? No sentido de situações que você enfrentou e, por exemplo, coisas que você viu que marcaram você. Por exemplo, eu fiz determinada situação aqui, não achei que eu tive o melhor momento ali, mas que depois eu aprendi muito com aquilo, ou consegui ter uma ideia naquele momento para solucionar e foi muito boa, tipo, coisas que você lidou no caminho. Tem 2 cases que eu acho legal comentar aqui, né? Um foi dessa startup que teve que sair do portfólio, e como ela vinha batendo na equipe sempre, eu conversava com o Rafa direto, né, e o nosso CEO, e eu falava, Rafa, não tô aguentando, cara, eu tô dando caminho pra essa pessoa e ela não tá me escutando. E aí a gente fazia reunião e assim, você via que ela tinha muito amor pelo negócio. E às vezes você dava o caminho e ela até dava uma patada, assim, sabe? Ela às vezes ficava um pouco grossa porque ela achava que a gente não tava entendendo o que ela tava querendo dizer. E a gente tava entendendo, mas a gente já tinha uma análise de mercado comprovando que não dava certo, né? Então, teve esse caminho, né? Que foi um case pra gente, que depois disso a gente faz uma análise muito melhor agora na startup quando ela entra. E aí a gente acaba percebendo como que ela tá. Até quando a gente pega a startup e ela chega, a gente já tá até percebendo se ela tá mentindo ou não, né? Por algumas questões de análise que a gente adaptou, né? E teve um outro case também sensacional que eu falo para todo mundo, mas aí é Leonardo Pessoa Física, né? Aquele meu amigo, o presidente do Grêmio Estudantil, né? O Ergon Kugler, que eu comentei lá no começo. Ele tem alguns projetos junto com o Edu Lira, da Girando Falcões, né? E a Girando Falcões foi convidada pro show do Coldplay, né? Então eles pegaram algumas pessoas que faziam parte da Girando Falcões e deram ingresso, assim, pro show do Coldplay. E depois teve um after party com a banda ali, com o Chris Martin, tudo um break ali, né? Então, foi demais, assim. E aí ele falou assim, Léo, a Girando Falcões tá em contato com o Coldplay e eles queriam mais projetos, né? Eu sei que você tem vários projetos aí, então manda uma biografia sua em inglês para ver se a Tour Manager vai aprovar. Se você for aprovado, você vai entrar aqui pro show junto com a gente e vai assistir, depois vai ter um coffee com a banda, né? Aí eu falei, cara, isso pra mim é surreal, mas eu sou head de inovação de startup, cara, o que eu vou falar pra eles, né? Vocês fazem bastante projetos de ESG, bastante projetos institucionais, né? Aí ele falou assim, cara, só manda. Aí fiz uma biografia minha, falei um pouco da Capri Venture Builder, falei que nós somos
primeira Corporate Venture Builder Pet Tech do Brasil, né, e da América Latina. E falei um pouco dos meus projetos também de pessoa física, que é da Ação do Coração também, tudo, né? E aí, um dia antes do evento, chega lá o e-mail, assim, sabe? A única coisa triste, né, que eu falo pra todo mundo que isso foi um sonho meu, foi um colapso, porque não podia tirar foto lá dentro. Ah, tá. Então, eu tirei foto do show, tirei foto Viveu a de tudo, experiência. da porta ali, mas lá dentro não podia tirar foto, né? Isso é uma coisa que... Do Chris Martin, do Coldplay mesmo, né? No show ele também faz uma inserção ali, ele pede pra todo mundo desligar o celular e curtir o momento, pelo menos uma música, né? E aí fica todo mundo sem filmar, assim. É um momento muito incrível, porque... Em show, você olha pro lado, tá sempre alguém com um smartphone filmando alguém não, tudo. 99%. E aí, naquela, pelo menos, única música, tava todo mundo cantando, se abraçando e feliz. E no after party foi basicamente isso, foi uma conversa ali, né? E eu fui por conta da Capri Venture Builder, né? Então, foi uma das conexões que a gente conseguiu criar, que eu acho incrível, né? É uma dos cases que eu conto para todo mundo. E uma coisa que eu falo, até para uma pessoa que quer investir na Capri, uma pessoa que às vezes é do mercado pet e às vezes acaba comprando uma cota de investimento, que eu falo que a pessoa ela não compra somente a cota, né? Ela acaba participando do nosso ecossistema e participando do nosso ecossistema ela acaba tendo um network incrível, né? Então, por exemplo, eu consegui esse contato através de um amigo, mas se eu não tivesse esse trabalho que eu tenho com a Capri hoje, acredito que eu não estaria lá dentro, naquele show. Sim. Né? E o investidor da Capri Venture Builder, além da cota de investimento que vai render para ele, né, ele também tem acesso a todos os nossos investidores, que são... Hoje eu tenho diretores de Big Techs, eu tenho donos de hospitais, donos de clínicas, donos de pet shop, donos de grandes marcas lá dentro. Então a gente tem as reuniões mensais, né? E tem vários encontros que nós fazemos também, esse no Cubo foi um deles. Então a gente acabou fomentando ali o mercado e a pessoa que entra pro nosso ecossistema, ela acaba ali entrando nesse networking também, né? Então eu tenho esses dois cases aí. A pessoa comprando cotas e se tornando um investidor, vocês fazem eventos ou reuniões, situações que vocês juntam essas pessoas? Sim, sim. A pessoa comprando a cota, ela já é inclusa no grupo de WhatsApp, né? Onde tem todos os investidores ali. Legal. É um grupo fechado onde só os administradores conseguem mandar ali as notícias mensagens que estão acontecendo, mas tem todo mundo ali e todo mês tem a reunião mensal de conselho, né, pros investidores para poder falar o que foi desenvolvido, falar o que está acontecendo. Inclusive nessa segunda rodada, né, que vai ser a segunda rodada de captação de investimento, a gente vai eleger um investidor para ser um acionista representante das ações minoritárias, né? Porque a corporate, ela é um sócio majoritário, então ela tem 51%, e o resto é diluído, né? Então a gente vai eleger um dos investidores para poder ter voz também, isso vai ser bem legal também. E o investidor, ele não tem só o acesso do investimento, mas também desse ecossistema, desse network que a gente criou, que é bem legal. Essa palavra que você falou, depois que você terminasse todo o raciocínio, era justamente o que eu ia abordar, porque a gente muitas vezes não valoriza o próprio networking. É que você é de vendas, eu sou de vendas, a gente vive por meio dele, né? O nosso crescimento, o nosso êxito dentro da nossa profissão é por meio do networking. E o que isso proporciona é impressionante. E pessoas que não são necessariamente de vendas, muitas vezes não veem valor no networking, né? Principalmente, por exemplo, eu lido muito com programadores e etc. Essa galera mais reclusa e tal. Mas o que pode fazer você caminhar muito mais rápido nas escadas da vida é justamente o networking. Exato. Então, por exemplo, você disse lá de trás, de quando você estava no seu ensino médio, você fez um grêmio estudantil por conta do técnico com um cara que 10 anos depois conseguiu te colocar numa reunião fechada com o Chris Martin do Coldplay, que é um cara admirado por boa parte da população do mundo. Então, assim, é exatamente o que você falou. Obviamente teve muita
muito do seu esforço no decorrer do caminho, né? Porque se você não tivesse onde você tá, possivelmente você não seria uma das pessoas que o próprio Ergon pensaria em chamar, mas, pô, ele tem um monte de projeto, tem tudo a ver com o que é propriamente do Chris Martin. Se você acompanha ele, você vê que ele é um cara que se preocupa muito com essas coisas. Então, ele só ligou o útil ao agradável e o negócio aconteceu. Mas, ó, desde lá de trás, cara, uma semente que você plantou há, o quê? 10, 12 anos atrás? Em 12 anos no mínimo. Você vê o como as coisas são loucas, que ele fala que o mundo dá a volta, é justamente isso. E as pessoas não veem essas oportunidades que elas têm, né? De conseguir olhar desde lá de cedo as sementes que você planta ou aquilo que você faz com os outros, o quanto isso pode voltar pra você em algum momento da sua vida, né? Uhum. Interessante. Cara, pra gente ir pra um caminho final, eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço para todo mundo, mas antes dela eu queria focar um pouco para entender mais do conceito de marketing digital de vocês. Eu não sei, hoje você falou que utiliza marketing, mas muito para captação, né? Então acredito eu que seja uma linguagem muito mais institucional. Mas até para entender e ver se tem sinergia com um dos projetos que a gente tem. Vocês acabam fazendo algum tipo de campanha de mídia paga ou faria sentido para você ter uma plataforma o qual você pudesse realizar campanhas em diversos lugares diferentes da rede, gerenciadas e operadas por vocês? Faria muito sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está lançando essa plataforma justamente, a gente está nessa fase de lançamento. Então, nela basicamente você tem a conglomeração de diversas frentes de mídia paga para você gerenciar num lugar só. Então a gente está colocando social, a gente vai colocar app e já tem a parte de display. Então, por exemplo, se você quiser criar a sua conta agora na plataforma e fazer um banner seu aparecer no wall, você consegue. Em questão de 2 horas. Então a gente já está com essa plataforma e aquilo que eu conversei com você antes da gente começar o papo, que a gente buscou democratizar o acesso a tudo isso e às vezes pode fazer sentido até para vocês, para as startups que vocês atuam. Porque talvez elas possam querer fazer, por exemplo, a Cães, que está presente em marketplaces, ela pode querer fazer algum tipo de ação ou marketing para trazer e mostrar os produtos deles como um branding da marca. Sim, e a gente claro. tem uma plataforma sem custo inicial que você consegue fazer um branding operado por vocês sem investimento mínimo. Não, faz muito sentido sim. Depois a gente pode até conversar quando desligar as câmeras aqui. Beleza, eu só quis trazer para saber se tinha essa sinergia mesmo, não nós- só com a Capri, mas com, enfim. Atualmente nós estamos com 11 startups, né? Não sei quantas vão entrar depois do Investor Day. Uhum. Vamos totalizar 15, então depois eu mostro essas 15 para você. A gente Sensacional. marca a reunião com elas. E além delas, nós temos a FCJ, né? Então, por exemplo, a FCJ ela cria alguns clubes de benefícios para os investidores da FCJ, né? Legal. A pessoa que compra uma cota da Capri Venture Builder, ele vira um investidor da FCJ, na verdade, né? Que porque você está dentro do da guarda-chuva. holding, né? Isso. Então, por exemplo, a RD Station hoje ela tem um desconto especial para quem é investidor da FCJ, né? Ou para a startup que está ali com a FCJ, né? Isso é um exemplo. Então, não só da Capri Venture Builder a gente pode linkar bastante coisa, também como a nossa holding FCJ dá para linkar bastante coisa. Cara, legal demais. Então, de fato, vejo que tem uma segunda conversa aí que a gente pode ter, porque acredito que os negócios sejam congruentes. Legal pra caramba. E a pergunta que eu gosto de fazer para finalizar é uma pergunta pessoal e que você pode responder, seja profissional ou seja pessoal mesmo, que seria você dar um conselho para quem está assistindo a gente de experiências que você passou que marcaram tua vida. Pode ser um livro que você leu que mudou sua vida, um aprendizado que um professor falou para você, essa frase ficou na cabeça e hoje é um dos drives que você tem na sua vida, alguma situação que marcou muito você e que você acredita que pode marcar também quem está assistindo a gente. Eu tive várias coisas que marcou a minha vida, né? Mas Pode falar várias, não precisa uma coisa ser uma que eu só, levo não. pra vida até hoje é uma marca chamada Bolovo. São 2 founders, o Deco e o Lucas. Eles tinham um programa na MTV chamado MTV Sports. E eles criaram essa marca que é uma produtora audiovisual e marca de roupa. Inclusive, deixei até meu casaco ali no sofá. E eles têm uma frase chamada Go Out, Make Some Memories, né? Legal. Que traduzindo ao pé da letra é saia pra fora e crie memórias. Uhum. Então, acredito que a gente tem que buscar sempre o que a gente gosta, né? Então, por exemplo, o pessoal fala, engenharia dá muito dinheiro, direito dá muito dinheiro, né? E não é o dinheiro que vai te fazer feliz, né? É claro que ele vai te ajudar bastante, mas às vezes fazendo o que você gosta, você até pode conseguir
o dinheiro mais rápido do que se você Total. for fazer uma engenharia e ficar infeliz ali num trabalho infeliz. Então, essa frase da Bolovo me marca bastante, mas eu sempre fiz o que eu gosto, cara. Eu sempre, desde criança, eu sempre tentei fazer o que eu gosto. É claro que eu fui muito privilegiado por ter uma família que conseguiu investir na minha carreira, então eu consegui estudar muito cedo, consegui fazer vários cursos, não só de mecatrônica, mas aprender instrumento, aprender alguma língua a mais. Uhum. Então, buscar conhecimento, né? Meio que ET Bilu, né? Busquem conhecimento, Sim. mas buscar conhecimento e fazer o que gosta, né? E go out make some memories, né? Sair pra fora e voltar com memórias pra dentro de casa depois, né? Que é da memória que vem o insight, né? Que é de uma viagem que você fez com um amigo que vem o insight, né? Uma coisa que você saiu de casa e percebeu uma dor de mercado, né? Que é a mesma história do homem da caverna, né? Quando ele sai da caverna e ele volta, ele fala pra sociedade, né, que tá ali dentro, o que ele viu. Tem um né? mundo lá fora. Tem um mundo lá fora. Se você falou uma coisa que é muito interessante realmente, você consegue ver oportunidade em qualquer coisa. E as pessoas, eu vejo isso, cara, a gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas fazem coisas que não fazem elas felizes. Aqui, obviamente, a gente pode abrir uma discussão muito grande, porque socialmente falando, existem pessoas que não têm escolha. Exato. E, obviamente, a gente tem capacidade de entender essas pessoas também. Mas tem muita gente que está estagnado na carreira e não entende o porquê que não está crescendo. E muitas vezes é porque ela não parou para fazer essa avaliação de ver que ela não está dando o melhor que ela pode dar porque ela está infeliz. E ela não faz o que ela gosta. E não é sobre ser um médico que vai te dar dinheiro, ser um advogado que vai te dar dinheiro, mas sim sobre você olhar um buraco que existe dentro de alguma coisa que pode ser o que você gosta em qualquer profissão, e isso vai ser a sua fonte de renda. Como as próprias startups que você cuida hoje. São pessoas que possivelmente atuavam dentro de uma empresa, viram um gap, criaram uma solução para esse gap, se tornaram empreendedores e aí foram atrás dos seus próprios sonhos. Eu vejo que as pessoas não têm essa mudança de padrão de comportamento, né? Tem muito disso, né? A pessoa não tem essa mudança de comportamento e o Rafael Climaco, ele também costuma falar muito que isso pro lado de veterinário, né? O veterinário, ele fica no aquário, ele costuma falar. A pessoa, que é muito disso que você fala, a pessoa tá tão bitolada ali no dia a dia, pega aquela rotina, sai de casa, vai trabalhar, e ela acaba não olhando ali até na versão macro, né? Por exemplo, ele é veterinário, mas ele tem uma clínica, ele tem que olhar o faturamento e por que esse faturamento caiu esse mês, né? Por que ninguém tá respondendo as DMs no Instagram. Então, a pessoa tem que sair do aquário, né? Tem que sair da bolha onde ela tá, né? Que aí a gente volta para aquele assunto de inovação, de se reinventar todo dia. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi sensacional a nossa conversa. Eu não conhecia muito da sua história. O que eu pude ver era algo mais superficial, de saber que você tinha feito mecatrônica e tal, mas não sabia todos esses detalhes e a idade que você tem, sendo um head de inovação e estando à frente como conselheiro ou fazendo parte ali de diversas startups, que é um mundo de coisas que serão muito grandes e empresas que eu tenho certeza que tem muito potencial para crescer. Eu acho isso sensacional, cara. Eu tenho 30 anos, não sou muito mais velho que você, a gente tá na mesma geração. Massa, cara. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que movimenta a gente, né? A gente se coça para querer ver esse negócio todo acontecer. Então, quero agradecer muito por você ter se colocado à disposição para poder contar da tua história, poder contar todas essas experiências e que essa frase da Bolovo faça muita diferença para muita gente, de fato. Obrigado mesmo, cara. Nada, eu que agradeço e faço uma provocação aqui depois, né? Por A gente favor. tem bastante startup boa, cara. Convida elas aqui pro programa e quem tiver uma ideia também, né? Pode entrar em contato no nosso site lá ou no nosso Instagram. Manda a sua ideia, o seu projeto, sua startup pra gente. E às vezes quem tem uma clínica, um pet shop, pode olhar também essas ideias como uma solução de H1, né? Por exemplo, a Equis ali, né? Você tem monitoramento de bias, a Dr. Map para diminuir a sua ociosidade. Às vezes você tem um médico plantonista, né? Um veterinário plantonista, e ele tá ali 24 horas e não chegou ninguém de madrugada. Então Legal. coloca o sisteminha ali da Dr. Map para ele poder, né, implantar. Então, provoco aí tanto o pessoal da Bluecast para chamar as startups, se for possível. Se você puder fazer a ponte, Claro, chamamos, com claro. certeza. E também o pessoal que está em casa para poder
entrar no nosso site e olhar os nossos projetos que são bem legais. E quem for empresário, quem tiver uma clínica, um pet shop ou alguma coisa da área pet, dá uma olhadinha que a gente tem bastante projetos bem legais. Gente, a gente fica por aqui. Eu quero mais uma vez relembrar que as nossas gravações elas são realizadas no Blue Space. Então, se vocês têm necessidades, precisam de infraestrutura, têm uma ideia para criar um podcast ou qualquer coisa relacionada à gravação de conteúdo e precisam de uma estrutura completa, eles têm tudo para atender vocês. Então, o contato está na descrição do vídeo, aparece no QR Code aqui na tela também. E, por favor, entre em contato que eles têm tudo o que precisam, pessoas extremamente capazes para poder tirar essa ideia de vocês do papel aí por hora a partir de R$450, que pela localização e o espaço que eles têm, tenho certeza que vocês não acham nada melhor. Então, Léo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, gente. Até mais.